Essa semana eu fui ao ginecologista e eu recebi a pior notícia da minha vida. Gente, eu já estava casada há 20 anos e desse casamento eu tive 2 filhos. E pra mim, o meu casamento era um casamento perfeito. Porque eu estava casada com um homem incrível, trabalhador. E a gente tinha uma rotina comum, tranquila. E na minha cabeça, agora que eu iria começar a viver a melhor fase da minha vida. Porque os meus filhos já estavam crescidos, estudando, trabalhando. E o meu marido, ele tinha acabado de se aposentar. Porque ele começou a trabalhar muito novo. Então ele se aposentou por tempo de serviço. E ele conseguiu aposentar com uma aposentadoria muito boa. E aí ele falou assim pra mim: agora é a nossa vez de viver. Você não precisa mais trabalhar fora, pode pedir demissão do seu emprego, porque agora a nossa vida está organizada e financeiramente muito boa. E aí eu falei assim: nossa, glória a Deus, que maravilha, né? Tudo que eu sempre sonhei. E aí, quando fosse agora em novembro, nós iríamos completar 21 anos de casados. Então a gente ia fazer uma super viagem. Eu já estava pesquisando tudo, organizando tudo. Só que primeiro eu iria fazer um almoço aqui em casa com alguns familiares e amigos mais próximos e junto com os nossos filhos. E depois a gente iria viajar só nós dois para poder curtir como se fosse uma segunda lua de mel. Só que assim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa em questão com a minha saúde, porque na minha família tem muitos casos de doenças genéticas. Então eu sempre tive muito medo, então eu sempre cuidei mesmo. Então todos os exames certinho, eu sempre fazia todo ano, exames de rotina. Só que aí antes de dar o período de eu fazer os meus exames, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a sentir um cansaço muito estranho, mesmo sem fazer nenhum tipo de esforço. Tive febre por vários dias, dores no corpo, dor de cabeça constante. E eu também percebi que eu comecei a ficar mais sensível para gripes. Qualquer coisa eu já ficava mal. E aí então eu decidi ir ao médico, né? Falei o que eu tava sentindo, tomei medicação, ele me liberou para casa, mas não melhorava. E aí, depois de vários dias nessa situação, foi aí que eu falei assim: não, é melhor eu fazer logo meus exames de rotina pra ver o que tá acontecendo. Então, mesmo fora do período, eu falei assim: eu vou lá e vou conversar com o meu médico e vou fazer. E foi nesse exame que o meu mundo desmoronou. Porque a minha médica falou pra mim com toda a calma do mundo: eu preciso te falar uma coisa com muito cuidado. Seu exame deu positivo pro HIV. Na hora que ela falou, eu não entendi. Eu só fiquei olhando pra cara dela. Parece que na hora o meu mundo ficou mudo. Eu não escutava mais nada direito. Meu coração começou a ficar disparado. Minha mão começou a suar. E eu só conseguia pensar: isso não é possível. Isso não é comigo. E ali mesmo eu comecei a chorar descontrolada. Mas naquele momento a minha médica, ela foi muito humana comigo. E aí ela começou a me explicar que hoje em dia existe tratamento, né? E que as pessoas soropositivas podem ter uma vida normal. Que basta tomar o uso dos medicamentos corretos, que aí a carga viral fica indetectável. E que eu precisava começar o tratamento o quanto antes. Mas naquele momento, gente, nada entrava na minha cabeça. E aí eu saí daquele consultório arrasada, toda devastada. Eu fiquei por horas andando, sem saber, sabe, o que fazer, como raciocinar tudo que estava acontecendo comigo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu chamei meu marido para conversar e eu tava toda me tremendo. E aí eu contei para ele. E na hora ele ficou em choque. Ele começou a falar que não era possível, que deveria ter dado errado, que eu precisava repetir o exame. Só que eu já tinha feito a repetição do exame dentro do período que era necessário. E aí ele não queria acreditar, mas aí o silêncio começou a falar mais alto. E aí eu olhei para ele e eu perguntei como que isso aconteceu. E foi aí que ele começou a chorar e acabou confessando. Ele disse que tinha saído com uma colega de trabalho, que não foi um relacionamento, que aconteceu apenas 3 vezes. E aí eu falei pra ele: você também precisa fazer os exames. E quando ele fez os exames e que saiu o resultado, o dele também deu positivo. Olha, eu só sei que naquele momento eu só consegui respirar fundo e falar assim pra ele: você precisa procurar essa mulher, porque ela precisa saber o resultado dos seus exames e fazer os exames dela também. Ai, gente, olha, naquele momento foi uma humilhação tão grande pra mim, porque não foi só o fato da doença que me atingiu, sabe? Foi a traição, foi a quebra de confiança, porque eram 20 anos de relacionamento, 20 anos de casamento. Foi uma sensação de que tudo que eu vivi durante esse tempo foi uma mentira. Mas enfim, né? Hoje eu tô focada no meu tratamento, tô me cuidando, tô seguindo tudo certinho e aprendendo a lidar com essa nova realidade, né? Porque querendo ou não, a vida continua. E em relação ao meu marido, a gente não estamos mais vivendo mais como um casal, mas continuamos ainda morando dentro da mesma casa até a gente conseguir resolver toda essa situação. Mas uma coisa dentro de mim mudou completamente, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que infelizmente não tem mais volta.